Então, quando eu estava aprendendo ainda lá na minha adolescência, cara, o que tinha muito era aqueles fogões antigos, né? Daquelas marcas, era Semi, um fogão, até minha mãe tinha um fogão Semi todo azul, né? Um fogão muito bom. Era o Semi, era o Dakar, o Continental 2001, o Brastemp, Mason, o Brastemp de Vansed, Venance, que é um fogão industrial, né? Consul também tinha. E eu aprendi foi nesses fogões. Agora hoje não, cara, hoje já tem outras marcas, tem várias marcas onde lançou uns fogões mais inferior e onde teve que parar de fabricar. O Continental não fabrica mais, a DAC não fabrica mais, o Brastemp continua ainda fabricando, mas é um fogão mais inferior, mas um dos melhores que tem hoje, né? Aí já surgiu outras marcas, que é o Venax, a Atlas, né? Mega Sul, que é um fogão industrial, Itatiaia, um fogão também residencial, fogão Miller, Electrolux também, né? Um fogão muito bom, Electrolux, né? O fogão Dolce Vita, que eu estava olhando na internet aqui, é um fogão grande também. Fogão Cooktop, que é o que eu mostrei aqui agora para vocês, da marca Fish, tem o Brastemp, tem o Tramontina, tem Itatiaia. Algumas marcas já lançou também o Cooktop e o Top. O Top é o fogão que é o fogão com forno, né? Que o cooktop é esse que eu mostrei pra vocês. Ele vai em cima de uma pedra. E o top, ele é um fogão com forno, fogão de piso que fala, mas ele parece o cooktop, porque ele tem uma mesa em cima, né, de vidro, né? E as chamas e as grades, só. É o fogão, o top, que já tem também o Daco. A Daco faliu, mas voltou a fabricar também. Então são várias marcas de fogões que parou de fabricar e surgiu outras. E algumas estão fabricando. A Daco, quem está fabricando ele, voltou a fabricar, é a Atlas. É o mesmo mecanismo da Atlas, só mudou o design, né, algumas coisinhas ali, a cor às vezes, mudou algumas coisas, mas a parte mecânica e elétrica é a mesma coisa. Aí, o que eu estou falando isso com vocês? É porque tem muitas marcas diferentes, onde algumas marcas bem inferior, e tem fogão que com um ano já está estragado, e às vezes não tem técnica para consertar. É por isso que eu falo, cara, nesse segmento, só o que você tem que fazer é tirar tempo para você investir em aprender, investir na sua mente, tirar tempo para você aprender. Que a hora que você aprender é só colocar em prática que com certeza você vai faturar sim de 5 a 10 mil reais por mês consertando fogões a gás. Porque eu sei que tem fogão. Toda residência hoje tem um fogão. É raro não ter um fogão hoje. Já entrei em residência, cara, de ter fogão parado, abandonado lá, que a cliente não tinha ninguém, não sabia de ninguém para consertar. O que ela fez? Comprou outro fogão e abandonou um fogão bom. E já houve caso de cliente ter que abandonar o fogão porque não encontrou técnico. Para você ver que eu estou nesse segmento aqui já tem mais de 27 anos aqui na minha cidade e o cliente não sabe da minha existência. E não é falta de propaganda não. Que eu fiz propaganda aí antes da pandemia, eu parei em 2020, foi final de 2020 eu parei porque tinha servido demais, eu não estava dando conta de tanto serviço. Aliás, foi início de 2021, no início de 2021 eu tive que parar porque tinha muito serviço. Aí eu parei a propaganda no rádio porque eu nunca fiz propaganda, né? A minha propaganda é a minha qualidade de serviço. Quanto mais eu faço serviço bom, mais os clientes me divulgam e distribuo também meu cartãozinho, né? Fiz a propaganda no rádio porque a loja de ferragens não era conhecida, né? Eu queria que os clientes soubessem que nós estávamos trabalhando com ferragens e ferramentas. E aí eu coloquei propaganda no rádio. Mas os clientes vêm e vê a necessidade do fogão e sabem que nós consertamos, então estava trazendo muito fogão. Aí eu tive que parar com a propaganda no rádio. Mas é importante também quando você já estiver já com o seu segmento, já com o seu negócio grande, né? Em andamento, aí você pode divulgar, contratar funcionário que você vai gerar emprego e vai ter mais serviço. Então é importante sim a divulgação, entendeu? Fazer o marketing, é importante demais você fazer o marketing. O marketing bem feito, você vai ter muitos clientes e onde vai faturar muito mais. Um dia desse também, chegou uma cliente aqui para fazer um orçamento e eu fui lá para atender ela, né? Porque estavam todos os nossos funcionários trabalhando e ela precisava com urgência, que era o único fogão que ela tinha para cozinhar. E ao chegar lá, cara, até assustei, nunca vi um fogão daquele jeito. Parece que foi até uma batida de carro, né? O fogão estava todo amassado, o vidro quebrado, o vidro de cima, o vidro do forno, né? O inox amassado, as laterais amassadas.
Eu já vi alguns fogões assim, mas não é o que eu pensei. Já vi fogão que às vezes dá uma briga lá entre marido e mulher, e o marido vai lá e espanca o fogão, amassa o fogão todo, né? Mas não estava tão quanto esse. Aí ela foi explicar o que foi. Estava mudando para cá, veio de Goiânia, né? Para Porangatu, veio de Goiânia para minha cidade, e aí a transportadora não amarrou da forma adequada. E aí o fogão, aliás, não foi transportadora, ela trouxe fogão de carona, né? Eu lembrei agora. Não foi transportadora, trouxe fogão de carona e o pessoal não soube amarrar o fogão. Então o fogão veio batendo, né, na caminhonete, batendo. Aí quebrou o vidro, quebrou a tampa de cima, tanto a do forno, né? Amassou as laterais, não, detonou o fogão. Que eu falei para ela que eu ia ver se eu encontrava o vidro, porque o vidro dele aqui eu não tinha, né? Peguei lá o código dele certinho, liguei para algumas empresas em Goiânia, e não encontrei. Aí também nem voltei lá mais para falar para ela. Por que eu não voltei? Porque realmente era um fogão difícil e eu não conseguiria arrumar ele. Porque eu não posso falar para o cliente que não tem conserto. Se eu falar isso que não tem conserto, se o outro técnico consertar, eu que fico com a cara feia, né? Porque eu falei que não tem conserto e o outro foi lá e consertou. Então não voltei lá depois, né? Nem liguei para ela, também não me ligou mais, porque provavelmente ela entendeu que eu não encontrei as peças, né? E se ela viesse atrás de mim para fazer o serviço para ela, eu realmente ia confessar para ela que eu não dava conta, porque a minha função é consertar a parte mecânica, né? E ela tinha que desamassar, o inox mesmo, poderia até desamassar, mas dá muito trabalho. O inox, tinha que trocar o inox, tinha que trocar o vidro de cima, tinha que trocar o vidro do forno, as laterais tinha que desamassar e pintar para ficar bonito, né? E realmente fica muito caro. E aí eu não voltei lá depois. Se eu não me engano, a minha secretária que ligou para ela para avisar que ia ficar caro e nós não tínhamos as peças. Que ela me falou depois, a secretária disse que ligou lá. A minha funcionária ligou e falou para ela que nós não tínhamos as peças, né? Aí ela entendeu que realmente ia ficar um pouco caro, porque o inox não é barato, o vidro também não é barato. Um fogão desse para consertar ele não fica menos de 600, 700 reais não. E um fogão, tudo bem que o fogão era um fogão bom, né? Mas mesmo assim, isso eu fiz o preço, aliás, ia ficar mais. Isso era os vidros, né? Os 2 vidros inox. E algumas peças lá ia ficar mais ou menos 800 reais para consertar esse fogão. Se nós encontrássemos as peças, né? E eu estava sem tempo também naquele momento, nós tínhamos muito serviço. E quando a gente tem muito serviço, eu prefiro pegar o serviço que é mais fácil, né? E os outros vai deixando para depois. O dela realmente era muito difícil, tinha que pedir peças. Ia demorar um pouco, eu não tinha o inox, nem tinha o vidro dele aqui. O inox é aquela bandeja, né? De inox. Tinha que pedir ele e eu acabei dispensando esse serviço. Não voltei lá para fazer o serviço. Agora, quando a gente pega fogão, quando a panela estoura em cima, isso eu pego também. Porque quando ela estoura, a panela cria pressão para baixo e a tampa some. Os clientes falam que a tampa desaparece. E aí quando ele pressiona a bandeja de inox para baixo, ele amassa. Às vezes, alguns quebram o ramal, né? O ramal é essa peça aqui, ó. Não esse cooktop, tá? Quando é o cooktop, quebra, né? O vidro, né? Esse ramal aqui, alguns quebram, amassa cano, né? Quando ele quebra o ramal, é só trocar o ramal. É raro quebrar, mas quando ele quebra, você troca o ramal, troca o cano, ou desamassa o cano, né? Se a borrachinha estragou, troca a borrachinha. O inox, quando ele amassa, a gente desamassa ele, você coloca ele em cima de uma madeira e vai com um martelinho de borracha, né? E batendo, até com marreta também, uma martelo. Aí tem que explicar para o cliente que o serviço não vai ficar original, porque original é só se trocar o inox. Se você encontrar o inox, pega o inox, né? Mas se você for desamassando devagar, põe em cima da madeira, né? Vai batendo no lugar que está amassado, bate ao contrário, que ele vai voltando. Pega uma talhadeira, põe em cima, vai batendo, né? Uma talhadeira que não esteja com ponta, porque se tiver com corte, pode cortar o corte, né? Pega uma ponta de ferro, vai batendo, que ele vai voltando aos poucos. Ele fica retinho. Não fica original porque fica o sinal de ferramenta, né? Mas eu falo para os clientes, um serviço desse aqui a gente cobra 150, 200 reais para desamassar ele. Se for trocar algum ramal, é o preço do ramal, né? E já pega ele para dar uma regulagem também geral. Aí já pega até por mais um pouco, né? Quando ele está muito estragado. Então, quando aparece uma panela de pressão assim, eu pego, né? Esse porque foi o único que apareceu até hoje em todo o tempo de profissão. Nunca apareceu um fogão tão amassado igual aquele, que não foi proposital, né? Foi um acidente que não amarraram o fogão direito. Porque já pegamos fogão também que briga de marido e mulher, eles espancam o fogão, amassam o fogão,
vai descontar a briga no fogão, né? E aí é lucro para nós técnico. Tanquinho também, o cliente chuta, geladeira, o cliente esmurra a geladeira, a gente acaba sobrando para a gente consertar esses aparelhos, né?